Então, boa noite a todos. Vou ativar o modo silencioso de vocês, mas a qualquer momento vocês podem ligar o microfone e fazer uma pergunta ou um questionamento. Então, primeiro eu queria parabenizar a turma. Estava dando uma olhada nas pontuações de vocês da prova e vocês foram muito bem. Eu tive 2 alunos que tiraram 1000 na prova, né, que seria uma equivalência de 10. E nós não tivemos notas inferiores a 600, que seriam 6. Então, teoricamente, vocês conseguiram ir bem nessa primeira prova. Esse bimestre, nós temos 1.500 pontos de sala de aula. Estou pensando ainda como que eu vou fazer isso. Inclusive, deixa eu perguntar para vocês estão com a AVA organizado? Vocês estão assistindo pré-aula e pós-aula? Tá tudo certinho? Como que tá? Fala para mim. O meu tá até adiantado já. Estou esperando a unidade 4. A 3 e a 4 ainda não. Então a unidade 2 está pronta. Tá. Quem assistiu a pré-aula 3.1, a de hoje? Eu assisti. Assisti já, Felipe. Boa. Só os meus melhores alunos comentando. Então é isso aí, assiste a pré-aula, pós-aula. Eu não sei se vocês fazem desafio nota máxima, vocês fazem? Sim, todo mundo faz. Eu tô Todos. fazendo. Sem exceção. A coordenação estava pedindo para a gente, a pedagógica, para a gente pedir para os alunos fazerem esse desafio nota máxima o mais rápido possível. E eu não estava entendendo bem a pontuação. Confesso para vocês que eu não domino muito essa questão do desafio nota máxima. E eu queria pedir para vocês para que vocês deixassem isso ok. Quem está atrasado aí e tal, deixa eu até ver se eu acho onde estava. Tanta coisa que manda no grupo que às vezes a gente se perde. Talvez eu não ache agora mesmo, porque... Ah, não, tá aqui, ó. Do dia... Blá, 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 blá. Eu sei que tem a semana do desafio nota máxima e era para a gente pedir para os alunos, lembrar os alunos para eles fazerem, porque tem uma pontuação lá extra que vocês recebem, e aí eu gostaria que vocês fizessem. Posso contar com vocês? Sim, já feito. O meu tá em dia, Felipe. Não tenho nada mais para essa semana, já fechei. Belezura. Então, gosto assim, que vocês façam tudo lá no portal. Então, vamos lá. Meu Deus, eu tinha alguns recados para dar, acho que eu acabei esquecendo. Perceberam alguma coisa diferente no professor? Passou rímel? Rímel? Você arregalou os olhos. Nem o blush, nada. Poxa, galera, 5 quilos a menos. Ó o rosto, a bochecha. Tô fazendo dieta aqui, me esforçando, vocês nem notam. Vou te contar, hein? Já tive aluno mais puxa-saco nessa vida. Mas você gosta de puxa-saco? Claro que eu gosto dos meus alunos puxa-saco. Ah, não. Sem puxa-saquismo. Vamos lá, então. Hoje é a aula da sessão, da unidade 3, sessão 1. Só uma coisa que eu estava conferindo aqui, nós temos mais 4 aulas, né? E a nossa prova provavelmente vai ser na primeira semana de junho, é isso? Tem que dar uma olhada no calendário. Então, nós teríamos mais 5 conteúdos para abordar e temos só mais 4 aulas. Possivelmente eu vou abordar 2 conteúdos em uma aula, ou eu vou pedir para vocês fazerem um resumo de algum dos conteúdos, ok? Ok. Belezura.
Provas feitas, trabalhos feitos, o AVA de vocês está em dia. Vamos dar início, então, à nossa aula. Estava esperando mais o pessoal chegar, porque a aula passada a gente tinha 19, hoje a gente só tem 12. Então, hoje a gente tem pouco aluno aí, né? Pouco aluno aí hoje para nossa aula. Vocês não querem mandar uma mensagem no grupo de vocês para perguntar se mais alguém vai entrar, porque a gente vai começar a aula? Pode ser? Pode ser? Fico até com medo quando ninguém me responde. Vocês estão aí ainda? Eu não faço parte de grupo de WhatsApp, ô Felipe, porque eu sou do segundo semestre, né? Eu tive que trocar a aula de sexta por essa de quarta. Entendi. Alguém pode ver se mais alguém vai entrar? Bom, de qualquer forma, então... Também não tô em nenhum grupo, então... Não sei quem Tá. é que faz parte. Comenta comigo aí quem assistiu a pré-aula. O que vocês viram na pré-aula da aula de hoje? Todo mundo de uma vez assim eu não ouço, hein? Tava falando sobre locação, né? Errou! Locação a gente viu na aula passada. Ué, não é 3.1? 3.1. Ué, foi que eu vi no AVA. Elementos de fundação. Tipos de fundação. Perguntava se você sabia o que era fundação, falava de fundação profunda, fundação rasa, não era isso? Isso. Para vocês, o que é uma fundação? Quem pode me dar um parâmetro assim bem generalista do que é uma fundação? Bom, fundação é um elemento estrutural que transmite a carga para a terra, né? A carga da edificação para a terra. Perfeito. Então ela vai receber ali a carga da edificação e vai transmitir essa carga para o solo para dissipar essa carga, deixando aí em teoria, né, uma estrutura... Distribuição de cargas no solo? Ela vai fazer uma transmissão. Essa transmissão ela pode ser tanto direta quanto por uma distribuição. A gente vai ver um exemplo disso um pouquinho mais para frente. Então, basicamente... Tipo de fundação, né? A rasa, a profunda... Tem as isoladas, tem as associadas, tem contínuas, algumas contínuas, enfim, aí tem vários tipos de elemento. Então, basicamente, a fundação ela serve para quê? Pensando no corpo humano, para a gente ficar em pé, nós precisamos estar em pé, né, com um pé, em cima de uma planta de um pé. Então, o nosso pé ele seria basicamente nossa fundação, ele transmite toda a carga do nosso corpo, todo o nosso peso, para o chão. Então, ele tem essa responsabilidade, né, de tomar para si a distribuição da carga do nosso corpo e dissipar essa carga na sola do nosso pé para o chão. E aí a gente fica em pé por causa disso, né? Lembrando que a gente pensa nas estruturas como um elemento que vão deixar a nossa edificação, entre aspas, estática, parada. Então, que compensem os esforços. Então, lá na teoria das estruturas, ou lá em resistência dos materiais, eu não sei onde vocês podem ter visto isso um dia, ou se vocês já viram isso,
Quando nossos esforços, a somatória dos esforços, elas são iguais a zero, nós temos aí um equilíbrio das forças, né? Então, a estrutura, a fundação, ela tem que ter essa capacidade de transmissão dessa carga para o solo, ao mesmo tempo que o solo tenha uma reação de força em sentido contrário à força da transmissão da sapata, em que ela encontre a força da sapata com a direção contrária e ela consiga fazer essa, como que eu posso usar um termo? Essa estabilização do elemento. Porque imagina só, se a sapata estivesse fazendo mais força do que o seu solo pode suportar, o que ia acontecer? A sua sapata ia afundar. Concorda comigo? Sim, sem dúvida. Só que se o seu solo tiver uma tensão admissível, resistente, o suficiente para que a tensão da sua sapata seja igual à tensão que o seu solo consiga resistir, você tem ali um equilíbrio e deixa isso isostático. Então, quando a gente fala do elemento de fundação, ela é ali dos primórdios, ali do princípio do projeto, né? A gente pensa na fundação, pensou no projeto arquitetônico, pensou na fundação. Então, a gente precisa levar essa fundação em consideração desde sempre, assim, no projeto, né? Para fazer o dimensionamento de tudo isso e para a execução dessa obra. Deixa eu só abrir o slide que eu tinha montado. Todos enxergam o slide? Sim. Legal. Então, seguinte, a nossa aula de hoje, então, dos elementos de fundação. Nós não vamos mencionar os elementos nessa aula, até porque a gente fala dos procedimentos e de como faz essas escolhas, basicamente conhecendo os tipos que a gente tem. Eu trouxe aqui na primeira imagem, se vocês notarem, existe um gabarito fazendo um contorno de alguma edificação que seria construída, e existem alguns cortes no solo que já tem armadura, mas ainda não está concretada, de alguns blocos, ou pode ser até sapatas ali que são já locadas, e esse gabarito ele serve de referência para dar o eixo desses objetos que serão solidificados e serão concretados. E do outro lado eu trouxe aí uma estrutura de grande porte que já tinha sido concretada, que já tem espaço até, já está conectada, coroada com uma estrutura de um pilar. Com a estrutura do pilar não, com a armadura do pilar que seria executado logo na sequência para transmitir força para ela. Então, o ideal é que na etapa da sondagem do solo ocorra mesmo antes da elaboração do projeto arquitetônico. Então, fez o estudo preliminar do terreno, viu se tem viabilidade, faz um teste desse solo, né? Faz uma sondagem desse solo, pois algumas informações podem impactar na escolha do projeto. Então, quando você vai desenvolver o projeto arquitetônico, você pode ter alguns limites ali que você precisa ter ciência. Então, você precisa fazer uma sondagem para conhecer o solo que você vai estar projetando. Dependendo dos resultados, o projeto pode se tornar inviável. E é o caso, por exemplo, da presença de uma camada de rochas que encareça demais as escavações de um terreno ou de um aterro que tenha sido mal executado e possa comprometer a estabilidade de uma fundação. De uma fundação rasa, por exemplo, exige uma fundação mais profunda para o planejamento do construtor ou do proprietário. Então, imagina assim, você compra um terreno, você fala assim, eu quero construir aqui tantas casas, eu vou ter um lucro de tanto, eu tenho esse terreno aqui que eu comprei, eu vou me dar bem porque eu vou aproveitar bem. Só que aí você vai fazer uma sondagem no terreno e você vê que aquele terreno ele teve uma execução de uma movimentação de terra, ali ele teve um aterro e aquele aterro, sei lá, estava com algum tipo de contaminação e você tem algum problema naquele solo. Se você for tentar reverter aquilo, vai sair tão caro para você executar o projeto arquitetônico que não vale a pena. Então ele torna uma situação inviável. Por isso que é muito importante você conhecer a condição do seu terreno, das propriedades do seu terreno, da sondagem desse terreno do solo,
antes mesmo de você executar o projeto arquitetônico. As ferramentas de análise que permitem conhecer as camadas que compõem o solo são sua resistência e a presença e a profundidade do lençol freático. Essas informações elas são imprescindíveis ao calculista dos solos, pois é a partir desse conhecimento, junto com os valores das cargas da edificação, que ele dimensionará a profundidade da estrutura da fundação e definirá a técnica que vai ser empregada. Então, o que eu estou falando para vocês nesse momento? Só deixa eu aceitar um aluno aqui, em atraso. Então, o que eu estou falando para vocês nesse momento? O que você precisa necessariamente conhecer do solo? A resistência, a profundidade do lençol freático, e você precisa conhecer as cargas da edificação. Se você tem a resistência do solo, a profundidade do lençol freático e as cargas da edificação, você consegue dimensionar a sua estrutura, a sua fundação, né, que é uma parte de infraestrutura. Então, você vai definir o dimensionamento e qual técnica que você vai empregar, né? Se for uma construção de pequeno porte, você vai ter um tipo de técnica, se for uma construção de grande porte, outro tipo de técnica. Infelizmente, é comum que os clientes queiram economizar nessa etapa, ainda que seu valor seja baixo. Então, quando a gente está falando de uma sondagem, o valor não é exorbitante, não. O valor é um valor bem adequado, quando comparado às demais fases de uma construção. Por isso, é importante que você, caso você se encontre nessa posição de gestor de uma obra, você insista para que seja feita uma análise do solo e que essa análise ela seja realizada. Lembrando que se você não faz uma fundação adequada, lá na frente, essa fundação ela vai gerar vários problemas para a estrutura da sua edificação. E esses problemas vão resultar em patologias, enfim, em inúmeros processos da construção que você vai ter que remediar e nunca vai ser 100% resolvido. Então, se você tem uma fundação que não é funcional em primeiro momento, você está colocando o seu projeto todo ali, a qualidade toda do seu projeto em risco por uma especificação ruim que você teve, né? Conforme as unidades anteriores, todos os profissionais envolvidos em uma obra assumem responsabilidades pelos seus serviços. Então, dessa maneira, as ferramentas que balizam a sua atuação devem ser exigidas para que seja possível atuar de uma forma mais segura. Então, de repente, se o seu cliente fala assim, olha, eu não quero fazer a sondagem, o ideal é você documentar isso, né? De alguma forma você documentar, você fala, olha, oriento que o cliente faça sondagem e o cliente se recusa, você fala, olha, o cliente se recusou a fazer sondagem, então fica a sua responsabilidade. É meio que complicado essa situação, fica meio indelicado, né, entre o engenheiro e o proprietário, mas que você possa insistir para que ele faça, porque o custo não é tão alto. E se ele fizer, é bom para todo mundo, inclusive para ele. Então, você é capaz de imaginar alguns possíveis problemas relacionados ao solo que podem impactar uma edificação? Já imaginou a responsabilidade que recai sobre os projetistas e os responsáveis técnicos pela execução? Você entende como essa etapa é importante para o restante da edificação? O que vocês acham, pessoal, disso? Quem já construiu aí sem fazer sondagem? Quem já viu algum tipo de problema? Eu já vi, meu pai, ele fez comandou bastante obra lá no litoral. Uhum. E lá, ele mesmo, antigamente, né, isso já faz alguns anos, mas mesmo com todos aqueles problemas dos prédios da ponta da praia, o pessoal ainda se recusa muito em fazer. Eu lembro que um dia eu estava lá e eu vi o engenheiro falando para não sei se era um dos donos, ele estava conversando com o rapaz e falando que era necessário fazer porque ele estava vendo que o solo não estava sendo o que eles achavam que era, que a água estava acima, e o cara recusando, falando que não ia. O engenheiro falou que ia parar, que não ia fazer mais nada enquanto não fosse feito. Sim, só que na época eu não entendia muito bem, eu vi a discussão e... Só que assim, a gente estudando, a gente vê o quanto é prejudicial, o quanto atrapalha. O quanto é arriscado, né?
Sim, às vezes não quer gastar um pouquinho a mais para ter uma segurança e no final você vê o que acontece, prédio caindo. Sim, por isso que é muito importante insistir que faça o serviço da sondagem, né? Quem mais aí? Ô Felipe, quanto custa um metro quadrado de uma sondagem hoje, aproximadamente? É por furo. É, então, porque Geralmente, alguns cobram por metro quadrado o furo também, né? depende muito de onde você vai fazer essa cotação. O ideal é que você sempre procure 3 empresas e faça essa cotação. Sim. Olha, Mas você tem mas noção sendo de preço? honesto, eu fiz uma. Eu tava com um cliente que eu acabei nem fazendo o projeto dele porque era um cliente que não queria pagar o valor do meu serviço, do projeto arquitetônico. E ele tinha feito, eu tinha pedido a sondagem para ele para fazer uma análise. E eu não lembro exatamente assim quanto ele pagou, mas era algo em torno de R$ 3.000. Ele tinha feito acho que 2 furos. E foi na região de Santo André. Mas já com. Ele fez os furos e já pediu o laudo das camadas. É, não é. Se você for, dependendo do custo da obra, é um valor bem baixo, né? É, sim, sim, é um valor bem razoável. A gente vai ver quantos furos precisam em relação aos terrenos nessa aula de hoje. Mas esse tipo de serviço, mesmo se fosse um valor alto, teria que ser pago porque é essencial. A gente não pode fazer um projeto às cegas, assim. Eu tive um caso de um cliente que ele falou assim, não, eu tenho um relatório de sondagem de um terreno bem próximo aqui. Eu falei, então, o terreno é próximo, não é o seu, vamos fazer do seu. Ah, não quero, não quero, não quero. Eu falei, olha, eu não sou responsável pela sua execução, problema é seu. Não assim, não deu problema, mas se desse não era meu problema, era dele. A gente precisa se precaver. Então, existem várias técnicas no mercado para análise do solo. Iremos apresentar as mais comuns e detalharmos as mais utilizadas devido à popularidade e baixo custo, né? E as informações que elas fornecem. Então, uma técnica empregada é a sondagem a trado. Ela é utilizada para retirar amostragens do solo, conhecer as camadas que compõem, identificar a profundidade do lençol freático. Então, olha que legal. Essa sondagem a trado, ela conhece as camadas, né, do solo, ela também vê a profundidade do lençol freático. O trado, ele é um equipamento de seção circular, com lâminas cortantes, podendo ser espiralado, que é helicoidal, ou convexo, que é um trado de concha. E trata-se de uma técnica barata, de elevada produtividade, com mão de obra relativamente pouco especializada, porque é um equipamento que você não é de muita tecnologia, tudo você vai fazer um furo a trado. Contudo, não fornece o índice de resistência do solo. Então, qual que é o problema dessa sondagem a trado? Ele não fornece o índice de resistência do solo e a amostra se deforma depois de retirada do subsolo. Então, ela não vem com a compacidade original. Por isso que a gente também não sabe qual é a resistência desse solo. A norma que rege esse ensaio é a ABNT NBR 9603 de 2015, que fala sobre os procedimentos da sondagem a trado. Lembrando que essa sondagem ela traz para a gente informações como as amostras de cada, como que eu posso falar? As amostras do solo, né? De conhecer as camadas desse solo, identificar as camadas, identifica também a profundidade do lençol freático, porém nada com resistência. Então aqui a gente tem uma imagem, né, em que os profissionais eles inclusive estão anotando, e ele pode ser giratório também para fazer a retirada desse solo. E também tem uma metodologia, só deixa eu aceitar mais um aluno. Outra metodologia empregada para se obter o índice de resistência do solo é a sondagem a percussão. Ela é realizada por meio de golpeamento do solo. Eita, que a galera resolveu entrar atrasada hoje. Realizada, por meio de golpeamento do solo,
utilizando o peso sobre um cilindro cortante. Esse teste é mais conhecido como SPT, e ele é normatizado pela ABNT-NBR 6.484 de 2001, que fala sobre o método de ensaio da sondagem simples de reconhecimento SPT. Esse ensaio ele é aparelhado principalmente com uma torre, que é uma rondana, a gente chama também de tripé, uma haste cilíndrica, um amostrador padrão, que a gente chama de barrilete, e um martelo para sua cravação, conforme a figura 3.1. Então, como a gente pode ver aqui, a roldana, a gente tem um tripé, né? Tem a roldana aqui fazendo a conexão da corda, também com peso, né? Do motor. A gente tem essa haste e tem o barrilete lá no fundo que ele vai sendo empurrado de acordo com que esse peso vai fazendo a percussão sobre essa estrutura, né? Quanto mais você vai batendo, mais fazendo a percussão, mais você vai descendo e isso pode, lá no final, dar a resistência do solo para a gente. A perfuração ela é realizada até se alcançar a cota solicitada pelo projetista ou até atingir um material impenetrável, que seria uma rocha muito dura ou alguma coisa assim. Durante o avanço de cada metro, mede-se a resistência do solo e se recolhem amostras do solo. O resultado numérico é a quantidade de golpes necessário para a cravação dos últimos 30 centímetros do amostrador padrão. Então, no dia a dia, você pode fazer esse ensaio para fazer essa sondagem e você vai retirando o material e fazendo um relatório metro a metro de quantos golpes foram realizados para que aquele barrilete fosse realmente afundado. Exemplificando, então, você pode ter um relatório completo da sondagem SPT para cada furo do perfil do terreno, encontrando suas camadas e o avanço do número de golpes ao longo de cada metro. A partir do número de golpes, obtém-se a tensão admissível do solo, comparando-se com as tabelas disponíveis na literatura. O valor admissível de tensão do solo a ser considerado é um dos requisitos para a escolha do tipo de estrutura de fundação. Então, lembra que para a gente escolher uma fundação específica, eu preciso conhecer o meu solo, a tensão admissível desse solo, o nível da água e as cargas da edificação. Então, só quando eu conhecer a tensão admissível do meu solo, eu vou saber se aquele solo vai aguentar ou não aquela estrutura que eu vou fazer no projeto. A sondagem rotativa, ela pode ser executada em conjunto com o SPT, quando esse não conseguir avançar no terreno, e ela é realizada através de um equipamento motomecanizado com movimentação perfurante capaz de vencer rochas, e as amostras são retiradas em formato cilíndrico. Aí a ABNT-NBR 8036, ela é bem antiga, né? Ela é de 1983, mas ela fala da programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios, e estabelece parâmetros mínimos para isso, né? Então, ela fala que o número de furos deve ser tal que forneça uma visão geral da variação das camadas do solo. Então, deve ser executado um furo a cada 200 metros de projeção do edifício. Quando a gente fala de projeção, a gente fala da ocupação dele no terreno. Em edificações de até 1.200 metros, então, para até 1.200 metros, a cada 200 metros de projeção dessa edificação, eu vou realizar um furo. Exemplo, tenho 600 metros, eu vou ter 3 furos ali na projeção da edificação para reconhecer aquele terreno. Ao exceder esses 1.200 metros, deverá ser feito mais um furo para cada 400 metros. Contudo, o mínimo a ser obedecido é 2 furos para edificação até 200 metros quadrados e 3 furos entre 200 e 400 metros quadrados. Então, ele fala assim, existe esse mínimo, né? Se você tem uma edificação até 200 metros, o ideal é que você, ao invés de ter apenas um furo, que você tenha 2. E se sua edificação tem de 200 a 400, o ideal é que se você, de vez de ter 2 furos, que você tenha 3. A partir disso, você tem que, até 1.200 metros quadrados de edificação, você tem um furo a cada 200 metros quadrados,
E se você ultrapassar 1.200 quadrados de edificação, de área de projetada, cada 400 metros quadrados que você ultrapassar, você vai fazer mais um furo. E aí a gente vem aos tipos de fundação. Então, de acordo com o nível de tensão que a construção causa e as suas características no solo, que o solo recebe, de acordo com o nível de tensão que a construção causa e com as características do solo que recebe o carregamento, há dois grupos de fundação. Então, a gente tem as fundações rasas, que a gente também chama de fundação direta, e as fundações profundas, que a gente chama de indireta, né? Então, nós temos aí dois tipos, eles têm que ficar bem claros. As rasas, que são as diretas, e as profundas, que a gente chama de indireta. O primeiro tipo, que são as rasas, são aplicáveis normalmente às construções menores. Por exemplo, casas, edificações de pequeno porte, desde que o solo apresente uma resistência esperada na cota de assentamento desses elementos, e deve-se levar em consideração também a porosidade do solo e o nível do lençol freático nas outras circunstâncias. É preferível que o elemento seja do tipo profundo. Então, fazendo essa consideração, quando a gente fala do tipo profundo, é que a gente faça um corte um pouco maior para deixar ele mais assentado possível, porque o nosso solo, quanto mais próximo da superfície mais chance ele tem de não ser natural, dele ser um solo transportado, seja por intempéries, por vento, por qualquer outra coisa assim. Nessas edificações, as cargas são transmitidas ao terreno diretamente pela base do elemento da fundação. Então, imagina assim, todas as transmissões... Eu não sei se vocês me enxergam. Vocês me enxergam? Sim. Sim? É que eu não enxergo vocês estão com a câmera desligada. Melhor nem ligar. Então pensa assim, as cargas elas são transferidas pelos elementos de estrutura. Esses elementos eles vão transferir a carga para a nossa fundação. E essas fundações rasas, a base delas vão transmitir toda essa carga para o solo. Eu acho que eu ilustrei isso em algum slide a seguir, né? Segundo a BNT-NBR 6.122 de 2010, o projeto de execução de fundações, que fala sobre o projeto de execução de fundações, uma outra definição parte do terreno vizinho para estabelecer que a profundidade do elemento não pode ser superior ao dobro da dimensão do próprio elemento. São exemplos de fundações diretas e sapatas, blocos, radiers de fundação, vigas de fundação, etc. O que quer dizer isso? Se você faz um elemento muito alto, tal que a altura dele é 2 vezes maior do que as outras dimensões desse elemento, você pode ter uma desproporcionalidade. Então, a norma ela pede para que essa altura ela não seja superior ao máximo de 2 vezes as outras dimensões do elemento. Aqui eu trouxe um exemplo de bloco, né? Os blocos eles são os mais simples de todos, das estruturas rasas. Eles são elementos de concreto que trabalham principalmente sob compressão e possuem rigidez elevada. São executados em concreto simples, não armado. Algumas pessoas até armam esse tipo de fundação, tá? Mas geralmente eles não são armados. E eles são capazes de resistir às tensões de tração sem necessidade de armadura. Então, o que basicamente o concreto ele faz? A tração... Eu não sei se vocês já chegaram na aula de concreto 1. Vocês estão tendo concreto? Sim, concreto armado. Então, seguinte, o concreto, sem armação, quando a gente fala do concreto, é só o material concreto, que é a argamassa britada, digamos assim, o concreto, na sua especificidade, se a gente fala das propriedades mecânicas dele, das existências dos materiais, ele é um material muito bom e muito resistente à compressão. Então, se você está fazendo um esforço da fundação desse bloco estrutural, pegando toda... Como que eu vou tentar explicar isso? Pegando toda aquela carga da edificação e transferindo para o bloco.
você está empurrando o bloco contra o solo também vai ter uma reação e vai empurrar o bloco contra a edificação e o bloco vai ficar ali estático, certo? Como ele está sendo pressionado por ambas as partes, a gente fala que ele está sofrendo um tipo de compressão. O concreto ele é muito bom a compressão. Então, nesse caso, em pequenas estruturas, quando a gente não tem algo complexo, o concreto em bloco estrutural, o bloco de fundação, ele pode suportar algumas cargas simples aí. Agora, quando a gente está falando de tração, que é o contrário, é quando a gente tira o esforço do material, como se a gente estivesse puxando ele, fazendo o esforço no sentido contrário, o concreto ele não tem uma propriedade tão adequada quanto o aço. Por isso que a gente faz a armadura do concreto, para adicionar ao concreto as propriedades de resistência mecânica à tração. Então, quando são edificações de pequeno porte, os blocos estruturais eles já são suficientes para aguentar esses esforços da compressão, né? E aí eu trouxe uma ilustração bem simples, em que o pilar é armado, tá? O pilar ele se conecta a um bloco de concreto, mas o bloco de concreto é comum e pode ser executado ali sem a armadura. E aí a gente vem com as sapatas, que também são elementos rasos, né? São fundações rasas diretas. Elas possuem uma altura constante ou variável, dependendo do projeto, porém elas são de altura inferior à dos blocos e são projetadas para suportarem a flexão. Por isso, necessitam de armadura, porque elas resistem às tensões de tração. Elas podem possuir base circular, base quadrada, base retangular, podem ser contínuas quando elas têm um comprimento maior do que a largura. Enfim, elas têm vários tipos de sapata que você pode utilizar de acordo com o projeto estrutural, né? E também de acordo com o carregamento. Vejamos, se você está construindo uma edificação em que você está usando a estrutura convencional do concreto, que são pilares, vigas, lajes, você pode ter, por exemplo, sapatas isoladas, né? Sapatas diretas, que vão receber de cada pilar uma carga e vão distribuir para o solo. Mas e se você tem ali uma construção de uma parede estrutural, que não tem necessariamente pilar e viga? Você concorda comigo que todo o carregamento ele não vai ser pontual, ele vai ser distribuído? E precisa de uma estrutura que seja distribuída? Sim, não, não, sim. Aqui, ó. Ficou mais ilustrado? Tem alguém aí? Oi. Fê, uma dúvida minha. Você falando agora em pilar, enfim. Eu vejo algumas pessoas falando assim, minha casa é de tal jeito, enfim, não tem projeto e tudo mais. Queria derrubar tal parede aqui, porém eu não sei se passa um pilar sobre ela, porque eu queria fazer um conceito aberto, sei lá, algo do tipo. E eu fiquei sabendo que geralmente contratam um engenheiro para verificar. Como que a gente sabe que tem um pilar ali ou não? Você pode ter vários métodos, né? Primeiro, o mais comum é você questionar o proprietário. Se ele não souber, você pode fazer uma percussão na parede, de modo que você vai escutar o barulho diferenciado, onde é bloco e onde é concreto. Isso é basicamente o primórdio. Quando é apartamento, você tem os projetos complementares que são entregues no caderno de projetos do cliente. Ele tem que ter isso armazenado também. Tá bom, beleza. Beleza? Então aqui a gente tem dois tipos de sapata, que seria uma sapata isolada, né, que seria uma sapata que se conecta com o pilar, e nós teríamos uma sapata contínua, que é para uma estrutura que suporta ali uma distribuição de carga contínua e não centralizada num pilar pontual. Elas são executadas a partir da escavação do terreno no formato ou área da base, nivelando a base dessa sapata na terra, né, formando-a como uma camada de concreto magro, com aproximadamente 5 centímetros de espessura,
e em seguida montando-se as formas de madeira ao perímetro dessa base para fazer o contorno dessa estrutura e depois fazendo o controle da altura da placa de concreto armado, né? Do meio da sapata parte uma armadura de pilar, quando ela é isolada, que já deve estar inserida antes da concretagem no elemento de fundação. Então imagina assim, você vai concretar a sapata. Se você já não tem a armadura do seu pilar pronta, depois você não vai conseguir fazer essa armadura. Então o ideal é que essa armadura ela já tenha sido feita e você concrete esse pilar com essa armadura já conectada, né, coroada a esse pilar. Porque depois você não consegue fazer isso depois de concretado, né? Então que já tenha sido feito. Agora, já os radiers, eles são estruturas em forma de laje, laje armada, lembrando que essa laje armada é com aço, né? E são preferíveis quando as suas áreas da sapata em projeto ocupam mais que 70% da projeção da edificação. Então, nesse caso, a execução das sapatas ficaria muito onerosa. O que significa isso? Se eu tenho muita área de sapata no meu projeto, se eu tenho uma edificação ali de pequeno porte, em que eu tenho muitos pilares, e esses pilares, eles vão, cada um tem uma sapata, e elas estão ocupando muita área da minha edificação, 70% dessa área eu substituo essas sapatas por um radier. Então, ao invés de fazer as sapatas, conforme a gente tem ilustrado, eu substituo por uma laje de radier, que é uma laje armada. Pessoal, lembrando que os elementos de fundação, isso não está na minha disciplina, mas é muito importante comentar com vocês, porque eu não sei se isso foi abordado no momento, é o seguinte: o nosso solo é um material poroso, como vocês sabem. E se ele é poroso, a gente tem... como que eu vou usar o termo? A gente tem um transporte de águas nele, né? Então, seja de baixo para cima, de cima para baixo. Quando a gente fala de cima para baixo, é quando a gente tem índice pluviométrico, de baixo para cima, quando a gente tem uma capilaridade de solo, um lençol freático está muito alto, enfim. Então, as fundações, elas muitas vezes têm contato com a água. E nós sabemos que o concreto ele não é resistente à água, se ele não for especificado para isso. Então, é necessário que no momento que você está fazendo o memorial desses elementos de fundação, que você ou escolha um concreto específico para a fundação, que seja apropriado e que torne ele impermeável, para que a água do solo não suba para a sua fundação, porque se sua fundação tiver contato com a água, e se ela for permeável, em algum momento aquela água vai subir para a sua superestrutura, para suas vedações, e você vai ter patologia. Tanto na sua estrutura, quanto patologia nos revestimentos, porque a parede vai começar a dar mofo, bolor, essa água vai ter problema. Agora, se você faz uma impermeabilização na fundação, você já mata esse problema, e isso não te atinge mais. Então, é nesse momento que você tem que pensar que não adianta também na fundação você vir com uma mantinha e cobrir a fundação e falar que está tudo bem. Não está. A fundação são elementos muito grandes. Então, o próprio material da fundação deve ser ou aditivado, né, com material que seja impermeabilizante no concreto, ou seja, uma especificação de concreto apropriado para isso. Grandes blocos de fundação, na execução, pode ter inúmeros problemas, porque o cimento ele aquece, pode ter fissura, né? Então, tudo isso tem que ser muito acompanhado, muito bem acompanhado. Mas o ideal é que você tenha algum aditivo nesse concreto que faça com que ele tenha uma propriedade impermeabilizante depois que ele cura, né? Para que aquela fundação ela não tenha ali uma contaminação das águas do solo na fundação, para que essa água não suba para a minha edificação. O segundo grupo de fundações, então a gente já falou das fundações rasas, né, que são as fundações diretas, seriam as fundações profundas, que a gente também chama de indireta, cuja definição da ABNT-NBR 6.122/2010 se baseia na transferência da carga e na profundidade. Sendo assim, a norma afirma que esse tipo de estrutura pode transmitir as cargas ao solo pela base ou por meio da superfície lateral. Essa superfície lateral a gente chama de fuste, ou por uma combinação de ambos, que seria da superfície lateral e
pela base. Quando a gente fala de uma estrutura indireta, a gente vai ver como elas se comportam. Nesse grupo estão incluídos os tubulões e as estacas. As últimas, que são as estacas, elas podem ser escavadas e moldadas no próprio furo, que são chamadas também de estacas de substituição. Então, quando a gente tem escavação de estaca e moldada no próprio furo, a gente fala que ela é uma estaca de substituição, ou também a gente pode falar que elas são estacas cravadas, que também são conhecidas como estacas de deslocamento. Então, as estacas cravadas, elas já vêm pré-moldadas, a gente crava ela no solo. Agora, se a gente está falando que elas vão ser moldadas em loco, elas são estacas que são no próprio furo, elas são chamadas de estacas de substituição. Por que substituição? Substituição de solo por estaca. Então, a gente fura e molda ela em loco para substituir o solo. As estacas cravadas em solos compactos podem aumentar a compacidade, reduzindo o índice de vazios, o que pode ser positivo, já que tende a diminuir os recalques da fundação, o recalque a gente fala de fundamento, e, por outro lado, se o solo já for muito compacto, a cravação do elemento pode induzir o deslocamento do solo e comprometer outras estacas já executadas. Então, o grande problema é assim, quando a gente está falando de estaqueamento, a gente vai ter estacas muito próximas uma das outras, que cada projeto vai ter uma especificidade. Na hora de cravar essas estacas, se o seu solo for muito compacto, quando você já tem uma estaca cavada e vai fazer vai cravar as outras, você pode deslocar o solo, por ele ser muito compacto, fazendo ali o deslocamento de alguma coisa que já tinha sido cravada. A cravação ela é realizada por meio de um bate-estaca, que se eleva ao longo de uma torre, por meio de um guincho, e é solto a partir de determinada altura. O ideal é que vocês anotem no caderno esse termo bate-estaca e depois olhem um vídeo mais ou menos na internet para ver como ele funciona, ou até daqui a pouco a gente pode colocar alguma coisa aqui para a gente ver uma bate-estaca funcionando, né? E aí, essa bate-estaca, ela é levantada, né, por uma torre, por um guincho, e é solta a partir de uma determinada altura, fazendo uma percussão sobre a estaca. Então, o seu impacto, ele força a estaca a entrar no terreno, né? Então, a estaca, conforme ela recebe o peso, ela vai adentrando no terreno, e a cabeça da estaca, ela deve ser posicionada e ter uma proteção para evitar a sua quebra, com o peso do bate-estacas. Então, lá em cima da estaca, eu não vou bater direto no concreto. Eu vou ter ali um material que vai receber aquele peso para que eu não bata direto no meu concreto ou em qualquer outro material que for daquela estaca, para que eu não tenha um prejuízo no meu material. Já as escavadas, elas tendem a usar um alívio, que é uma descompressão no solo, com o deslocamento da água, e nessa situação é recomendada a retirada da terra, que a retirada da terra siga a concretagem, e a fim de evitar que o furo fique muito tempo a não ser preenchido, e de minimizar esses efeitos de compressão que podem alterar as características do suporte do solo. Então, se você vai fazer algum tipo de escavação, o ideal é que, se você escavou, o mais rápido possível você tente preencher esse vazio para que você substitua o solo pelo concreto, a fim de evitar que esse solo, por algum momento, se locomova nesse furo e você não tenha prejuízo no formato da sua estaca. A gente vai abordar alguns exemplos de fundações profundas e os processos de execução, segundo as definições dos autores Veloso e Lopes. Então, a gente tem também estacas de madeiras, que elas são obtidas a partir de troncos de árvores e preparadas para a cravação. E no Brasil, é mais comum que elas sejam usadas em obras provisórias, porque seu uso definitivo ele demanda um tratamento para sua preservação no subsolo. Para que sejam preservadas, são utilizadas sais de zinco, cobre, mercúrio e também cloreosoto. Uma dificuldade desse sistema é que, para que seja durável, é desejável que as peças fiquem sempre submersas, pois a alternância com momentos secos destrói a madeira.
Então, se você trata essa madeira, se você faz todo o processo que tem que ser feito, se você protege com todos esses materiais, que são ali materiais ferrosos, né? Você mantém ela submersa, ok, ela ainda vai aguentar. Agora, se você tira água, coloca água, tira água, coloca água, em algum momento esses materiais, eles vão ter ali um descolamento da madeira e você vai ter um destruimento dessas estacas. A preparação da estaca de madeira, ela envolve a retirada da cortiça da madeira, mantendo-se o alborno, que é a parte mais central da madeira, quando a gente fala de um tronco, né? O corte de sua ponta em formato cônico, bem como a proteção da mesma, perdão, por amortecedores. Então, você vai fazer o corte da ponta dela para ela ter um estaqueamento correto no solo, com um formato cônico, né? Então, basicamente, ela vai afunilando, e em cima a gente vai ter um amortecedor ali para receber também um bate-estaca. E um outro tipo de estaca cravada seria uma estaca metálica, que é encontrada em forma de perfil, tubo ou até mesmo trilhos. Então, ela pode ser fabricada com diversas seções transversais, diversos tipos, você pode encontrar, e ela apresenta a facilidade de ser cortada por um maçarico emendada por solda, o que torna esse material bem versátil. Só que aí fica um grande problema. O bom é assim, quanto mais alta for uma estaca, mais dificuldade você vai ter para cravar ela no solo. Então, você, por exemplo, uma de concreto, você teria que dividir ela em vários momentos ali, ter que fazer emendas para você conseguir cravar no solo, né? Isso teria uma complicação. O bom da estaca metálica é que você pode fazer a conexão, se você precisar fazer o bate-estaca primeiro de uma parte, depois soldar para fazer de mais uma parte, para unir essas duas estacas em uma só, o bom é que você pode soldar. Só que qual é o problema? A solda mecânica desses materiais é uma solda que tem que obedecer necessariamente as mesmas propriedades que tem no material. Então, a quantidade que eu tenho de ferro, a quantidade que eu tenho enfim, de todas as propriedades desse material que vão torná-lo uma estrutura metálica apropriada para aquilo, mas na hora a solda tem que ter a mesma propriedade daquele material para que eu não tenha corrosão de um material para outro. Porque se eu tiver algum tipo de diferença entre a solda e o material da minha estaca, eu posso ter uma corrosão ali. Além disso, seu peso é relativamente baixo comparado à sua alta resistência à compressão, atração e flexão, e é mais fácil transportar e também mais fácil de cravar que as outras, de madeira e de concreto, por exemplo. Ela tem uma maior resistência e reduz os riscos de quebra e distorção. Então, na hora do estaqueamento, né, da cravação, também ela é mais resistente e não é afetada pela corrosão, exceto quando ela é mal executada. Se ela for mal executada, você está na roça. Desde que seja em contato com o solo natural, quando em ambiente marítimo, ou também agressivo. Demanda medidas de proteção, tais como pinturas e adição de cobre na obtenção de aço, principalmente quando parcialmente desenterradas. Então, o que ele está falando para a gente? Se você vai ter contato com a água, você precisa fazer a proteção da superfície dessa estaca. Agora, imagina só, se você tem ali uma sondagem em loco, você tem que fazer aquela sondagem, ela vai ser pintada? Muitas vezes não. Então, aquele pedaço pode ser um pedaço da sua estaca que pode ficar vulnerável, né? Mas se você vai deixar essa estaca parcialmente fora do solo e tendo contato com o ambiente, com as intempéries, você precisa necessariamente fazer a cobertura disso com um tipo de pintura específica para a proteção daquele material, uma pintura que seja adequada. A cravação dessas estacas ela deve ser cuidadosa, evitando-se alturas elevadas e utilizando amortecedores, a fim de garantir a integridade da mesma. Então, se você não tiver amortecedor, você pode ter ali uma quebra do material, e se você tiver uma estaca muito alta para fazer o bate-estaca, se a sua estaca for muito alta para fazer o bate-estaca, você pode ter um problema ali dela flexionar, dela curvar, e ela não ser necessariamente cravada na posição que ela deveria ter sido cravada.
E caso seja necessário realizar emendas, essas são normalmente executadas por meio de anéis metálicos. Deve-se dar especial atenção à sua ligação com o bloco de coroamento, realizando a penetração tanto da estaca como da sua armadura, conforme a indicação do projetista. Caso o topo da estaca fique abaixo da cota de arrasamento, será necessário preenchê-la com concreto de alta qualidade ou com argamassa especial que a gente chama de grout. O que eu estou falando aqui? O problema é o seguinte, se você afunda muito essa estaca e ela fica abaixo da sua cota de arrasamento, que é onde vai ser a base do seu bloco de coroamento, você precisa fazer uma união dessa estaca com o bloco com mais concreto, e esse concreto tem que ser de uma alta qualidade, né? Além disso, essas estacas elas devem ser todas conectadas ao bloco de coroamento, de modo que aquele bloco tenha todas as estacas que são afundadas, que são os meios indiretos da estrutura, todas essas estacas elas sejam conectadas a esse bloco. Aqui a gente tem um exemplo, eu deixei esse desenho bem ilustrativo. Nós temos aqui o solo, como vocês podem observar, representado por essa achura de 45 graus, né? Aqui é uma seção longitudinal e aqui é uma seção transversal, onde nós temos aqui um bloco que tem duas estacas, né? Essas estacas, essa representação é porque elas têm continuidade, tá? Essas estacas, elas são conectadas por um bloco, e aqui na base delas, ela tem aqueles 5 centímetros, que são aqueles 5 centímetros de preparo daquela base para ir o meu bloco, né? Que a gente falou no início das fundações indiretas, né? Como a gente pode ver também aqui na seção transversal, esse bloco, por exemplo, seria uma viga baldrame, tá? Mas pode ser um bloco maior, e ali seria as minhas estacas numa seção transversal. Lembrando que aqui em cima dessa estrutura, quando eu saio da minha fundação e eu começo a parte em que eu enxergo acima do solo, eu saio do que eu chamo de infraestrutura e eu parto para a minha superestrutura, vedação e cobertura, que é acima da minha infraestrutura, né? Agora, aqui embaixo tem outro exemplo, eu tenho pilares na parte de cima, tenho os blocos, né? Os blocos que vão unir as estacas, e aqui nesse lado esquerdo eu tenho duas estacas também. Eu posso ter vários modelos de bloco, tá? Eu posso ter bloco circular, bloco triangular, bloco do jeito que for o projeto do estrutural. E as estacas, a quantidade necessária também, não necessariamente só duas, posso ter 3, 4, de repente 5, quantas forem necessárias. E aqui eu tenho meu tubulão, que é uma espécie de bloco também, só que meu tubulão tem um diâmetro bem maior do que as estacas. Por fim, apresentam-se os elementos de fundação profunda, que são moldados em loco, que são os concretados, que a gente chama eles quando eles são moldados em loco. Algumas dessas estacas, elas podem se assentar abaixo do nível da água, e elas alcançam elevadas resistências e são indicadas para solos muito duros ou rochas, após a escavação com equipamentos. Então, imagina se você fizer a percussão em cima de uma rocha, você vai quebrar a sua estaca. Se você não pode fazer o estaqueamento dessa forma, você pode moldar ela em loco. Por outro lado, a qualidade do concreto não é garantida como a da pré-moldada. Isso porque o concreto da pré-moldada, ele é feito minuciosamente em laboratório, ele já vem pronto para você, né? Agora, quando você faz um concreto na obra, você não necessariamente tem aquela qualidade do concreto. Há aquelas que necessitam também de fluido estabilizante da encosta durante a sua execução, e outras que não. Então, em muitos casos, você vai precisar, quanto mais profundo for, mais você vai precisar de aditivos que deixam esse concreto mais fluido possível. Então, para que ele tenha um encaixe perfeito, não só no furo dessa estaca, mas também de acordo com a armadura que tem naquele local. Então, imagina as pedras passando no meio daquela armadura toda. Se o seu concreto não for muito fluido, você vai ter um problema naquela execução. Então, quanto mais aditivo você colocar, mais propriedade você vai estar alterando, e aí você pode ter vários problemas também. A primeira dessas estacas, que são as moldadas em locos, a gente chama de Strauss, e ela é relativamente simples, demanda um tripé, um pilão, um equipamento de escavação.
e um tubo para revestimento do fuste, que seria a nossa superfície das laterais dessas estacas. Introduz um revestimento, geralmente metálico, no terreno, escavando-se até atingir a cota desejada, a partir de onde a concretagem é iniciada em camadas de até 75 centímetros, e esse concreto ele é apiloado à medida em que se retira o revestimento, repetindo-se o processo até atingir a superfície. Então, você vai aplicando o concreto a cada 75 centímetros e vai subindo e aplicando de novo concreto até você atingir a superfície da cota com que você partiu. Elas podem ser armadas ou não, porém a armação de ligação com o bloco deve ser garantida, e não é aconselhável deixar elas abaixo do nível da água. Então, se você tem o nível da água muito próximo do solo, ou se vai encostar na sua estaca, não é aconselhável você deixar essa estaca lá, é aconselhável você procurar outro meio de estaca, outro tipo de estaca, né? E mesmo que ela não for uma estaca armada, se você optar por fazer uma estaca sem armadura, o ideal é que na hora que você for conectar essa estaca no bloco de coroamento, que você faça o final dessa estaca armada para que seja conectado ao bloco de coroamento que vai fazer a conexão dessas estacas. Aqui a gente tem uma imagem ilustrativa, onde que a gente tem o tripé, né? O primeiro passo... Só deixa eu aceitar um aluno. O primeiro passo seria uma perfuração da sonda. Então, fez a perfuração, você vem com o pilão e vai começando a concretar, né? Então, você vai fazer o apiloamento do fundo com cascalho. Começou a concretar, você vai optar por colocar a sua armadura ou não, você pode não ter armadura, mas você, nesse terceiro momento você faria uma instalação da sua grade de armação. E aí você finaliza a concretagem, chegando até cada 75 centímetros, chegando até a sua cota zero do terreno, que é onde você vai fazer... A cota zero não, né? Até a cota da base do bloco de coroamento, que é onde você vai fazer a conexão com as demais estacas. Outro exemplo de estaca que é feito em loco é a estaca Frank, que para ser moldada, crava-se um tubo semelhante ao anterior, e nele é inserida uma mistura de areia e brita, que é socada por meio de um martelo de até 4 toneladas ao longo do terreno, comprimindo também o solo e formando uma bucha na ponta da estaca. À medida em que se levanta o tubo, insere-se a armadura e soca-se ainda mais a bucha, a fim de forçar sua penetração no solo e alargar a sua base. Em seguida, é finalizada a concretagem com o do fuste, que são as superfícies laterais, também por apiloamento e retirada da camisa de proteção para que o concreto penetre o solo pelas laterais do elemento finalizado. Todo esse processo ele causa bastante vibração, né? Quanto mais vibração, melhor, porque seu concreto vai ficar melhor assentado no terreno, e que pode incomodar os vizinhos ou comprometer as construções adjacentes, que são as vizinhas. Então, se você vai utilizar esse método, você sabe que você vai incomodar bastante seus vizinhos, e é uma coisa que eu não sei se você quer, você tem que avisar os seus vizinhos, olha, tal horário eu vou fazer o estaqueamento aqui e tal, você pode ter um problema aí no horário, então fica avisado. Basicamente, então, você tem a perfuração, né, como vocês podem ver na parte de baixo, tem uma bucha seca, que você vai ter brita e areia, né, com uma altura especificada. Em um segundo momento, você insere esse tubo de revestimento, né? Em terceiro momento, você vai ter o cabo, vai ter a instalação da grade, né? Você vai colocar a armadura, e em terceiro momento você tem a concretagem, né? Quanto mais você vai fazendo a percussão, mais aquela brita e areia, que são as partes da bucha seca que você vai fazendo a compressão no solo, vai alargando a base, e quando você concreta, aquela base ela fica mais espessa ainda do que você imaginava. Então, aqui no início, você tinha ela bem quadradinha, né, aqui na imagem, ela era bem próxima ao que é o cilindro da sua estaca, e aí, quanto mais você vai fazendo a percussão disso, quando você faz com cabo de arrancamento, você faz essa base ficar um pouco mais alastrada. Então,
no fuste, né, toda a superfície lateral, ela vem com é, um diâmetro, e lá na base ela alonga, fazendo que a base dela fica maior. E aí você retira a camisa, que é uma proteção que tem nas laterais, e quando você faz isso, o concreto ele vai penetrar o solo pelo fuste, né, pelas laterais, e aí você tem toda essa conexão da estrutura com o solo, tanto nas laterais quanto pela base. Aí você tem também a estaca raiz, que é executada pela perfuração do terreno, com auxílio de um revestimento, posterior concretagem sob pressão, após a qual se insere a armação. Você tem uma escavação por hélice contínua, que é realizada por meio de um trado rotacional, e garante, de grande porte, e à medida em que ele retorna à superfície, ele deixa o concreto em seu lugar. Então, primeiro você vai fazendo o trado para perfurar o seu terreno, e aí quando você vai retirando o trado, você vai jogando o concreto para que ele fique em seu lugar, através de uma mangueira posicionada no meio da hélice, conforme a gente vai ver na imagem a seguir. No topo dela também é inserida uma armadura. Então, aqui a gente vê a hélice entrando no solo, no primeiro momento, e aí você tem uma mangueira no meio da hélice em que você vai acrescentando o concreto, e aí você vai, enfim, retirando essa hélice, e se necessário você acrescenta a armadura, seria a estrutura de hélice contínua. No desenvolvimento desse processo, deve ter cuidado tanto com o gerenciamento da demanda do concreto, que deve ser suficiente para abastecer a bomba que leva até o trado, não podem faltar e nem haver atrasos na chegada do caminhão, na concretagem da obra. Então, você vai falar assim, ó, tem concretagem da obra da fundação tal data, tem que estar com muita assiduidade, os caminhões têm que estar prontos, posicionados, você não pode simplesmente fazer metade hoje, deixar para fazer metade semana que vem, porque não viu concreto, isso não existe, você tem que fazer tudo ali, porque é um processo muito caro, é um processo que também, se você erra no processo de fundação, você erra no projeto inteiro, então tem que ter muita cautela, porque é uma questão muito delicada. E, por fim, trataremos os tubulões escavados a céu aberto, que trata-se de um elemento de fundação executado com uma descida de um operário que retira a terra até a cota de assentamento, onde o diâmetro é alargado, formando uma base, né? E aí a gente vem aqui com um exemplo. Na imagem A gente tem a escavação do fuste, que seria da superfície lateral. Na imagem B, a gente vem com a concretagem, né? Tanto da base quanto do fuste, até a parte de cima. E na imagem C, a inserção da armação, né? Quando a gente insere a armação ali no tubulão, que é uma estrutura um pouco maior do que as outras, do que as estacas. A escavação dos tubulões, ela pode ser feita a seco, quando o solo não exige proteção nas laterais, porque não apresenta risco de desmoronamento, né? Mas também, gente, tem que ter muito cuidado, porque o tubulão, como ele é mais espesso, ele tem um diâmetro maior, se você acha que você tem um risco ali de fazer o tubulão, você tem que consultar o especialista, né? Você não pode simplesmente rasgar o solo e, hoje eu vou fazer um tubulão, desce lá para ver se está tudo bem. Cuidado, né? Então, caso haja esse risco, utiliza-se uma proteção como o encamisamento metálico, né, da superfície desse tubulão. E uma outra situação é a presença de água no interior do furo, o que exige que ele seja escavado com uma proteção externa, garantindo seu isolamento e mantendo o ar comprimido. E essa variante é bastante dependiosa e nem sempre vale a pena, do ponto de vista econômico, além de oferecer riscos aos funcionários que trabalham na parte interna do tubulão. Isso é mais para grandes estruturas, né? Geralmente obras públicas tem muito tubulão, mas o risco de desmoronamento tem muito, risco de acidente tem muito, a construção civil lidera aí, né, os riscos de trabalho, em acidente de segurança do trabalho. Então, se em algum momento tem alguma interferência, tem que ter muita análise, muito cuidado para a execução desse tipo de fundação. É importante que o gestor da obra ele planeje a execução dos elementos da fundação, a fim de evitar a escavação do lado dos elementos recém-concretados, bem como tomar cuidado com o trânsito dos equipamentos pesados. Por quê? Se você escavar próximo a esses elementos que foram
concretados, imagina que esses concretos eles ainda não são curados. Você pode ter uma movimentação desse concreto e você pode ter um problema ali com o projeto da sua fundação. E se você tem um trânsito de equipamentos muito pesados, próximo a elementos que acabaram de ser concretados, se eles não tiveram tempo de cura ainda de concreto, esses elementos podem ter trepidações no solo, etc. E você pode ter problema com esse tipo de estaqueamento. Então, só para fazer um resumão, as fundações, a gente viu as superficiais, né, que são as fundações diretas, que a gente dividiu entre as sapatas rasas, as sapatas isoladas e as contínuas, os blocos de fundação. A gente também viu o radier, que são essas superficiais. Quando a gente fala superficiais, a gente está falando das rasas, né? E também nós temos fundações profundas, em que elas são divididas em duas também. As pré-moldadas, que são aquelas estacas que já vêm prontas para o estaqueamento da obra, que nós temos madeira, nós temos aço, nós temos concreto, que elas são todas conectas a um bloco de coroamento, e nós temos também as profundas, que são moldadas em locos. E essas que são moldadas em locos, nós temos a Strauss, a Frank, a escavados, tubulões, são vários tipos de estaca. O que eu sugiro para vocês? Se em algum momento eu falei alguma palavra que você ainda não está acostumado a ouvir, pega o nome dessa estaca que você ainda não conhece e dá uma procurada em vídeos que mostram a execução, que mostram elas feitas, para que você tenha mais ilustração nesse método de análise de cada estaca. E aí, depois desse resuminho, nós temos uma situação problema, né? Então, o engenheiro calculista de solos, ele foi contratado por um cliente que deseja construir uma casa de padrão popular em um lote de 360 metros quadrados. Então, o lote é um lote pequeno. O engenheiro foi chamado para colaborar com o projeto de fundações para sua residência, e como parte das suas atribuições, ele deve escolher um método de fundações para elaborar o projeto e detalhar a execução da etapa de fundação da construção. Quais são as informações relevantes para ele realizar esse trabalho? Quais são os elementos do relatório de sondagem do tipo de SPT que contém e que lhes são úteis? Além disso, suponha que o engenheiro ele opte por um método de fundação rasa, sapatas rasas. Com base em que o calculista pode escolher para esse tipo de estrutura, com base em que o calculista pode escolher esse tipo de estrutura. Por que ele escolheu isso? Depois de escolher esse grupo, dos quais são as particularidades diferentes dessas fundações rasas? Então, quais são cada tipo dessas fundações? Então, como que a gente vai resolver isso? O calculista, o engenheiro chamado para isso, o calculista de solos, que a gente chama também de engenheiro civil, especialista nessa área, né? Ele escolhe o tipo de fundação de uma edificação baseando-se nas características do solo e no nível da água e de tensão atuante do mesmo em função da construção que o local irá receber. Ele leva em conta também a água do solo e a tensão do solo, o nível de água do solo e a tensão do solo. A tensão admissível do solo é conhecida a partir de um relatório de sondagem, nesse caso é o SPT, como dito no problema, e com base no número de golpes necessário para a cravação do amostrador. Então, a gente vai ter uma resistência dita como tensão admissível no relatório de acordo com cada com cada relatório de sondagem de quantos golpes foram aplicados a cada metro ali de cada parte do solo. As opções mais comuns de fundação direta são os blocos e as sapatas e os radiers, né? Os blocos, eles são estruturas em concreto simples, como a gente viu no início da aula, que eles não têm armaduras e eles são mais rígidos e com altura um pouco mais elevada do que as sapatas, né? Já as sapatas, elas por serem armadas, elas possuem uma altura menor, mas elas devem resistir também a outros esforços, além da compressão, como os esforços da flexão. E a escolha entre esses métodos vai variar da fundação do custo-benefício. Então, quanto eu vou gastar, qual vai ser o benefício que eu tenho, a mão de obra especializada, enfim, o concreto que eu vou utilizar, né? Dependendo do nível do carregamento, do bloco, a dimensão de cada um, de como que isso vai ser dimensionado. Quanto de concreto eu vou levar para cada um. Se o meu bloco de coroamento, o meu bloco de fundação, ele é um pouco mais alto, eu vou gastar mais concreto. Será que uma armadura não seria mais barato?
Então, aí vai variar de acordo com cada critério. E os radieres, eles são mais viáveis quando o volume de sapata na área da edificação, que é a área que ela é projetada da edificação, né, ocupada da edificação, que a gente chama de TO, taxa de ocupação, se torna demasiadamente grande e inviabiliza a escavação e concretagem dos elementos isolados, preferindo-se assim a utilização de um único elemento que englobe toda a edificação. Então a gente viu que se as áreas das sapatas forem mais que 70% da área da minha edificação, do piso da minha edificação, eu posso substituir por um radier. Então, contudo, os radiers eles servem também para levar em conta os recalques diferenciais dos solos em vez da água que possam ocasionar deslocamentos verticais em sua estrutura. Né? Então, tem que tomar muito cuidado também quando eu for colocar esse radier, se meu solo se ele é apto, como que eu vou distribuir essa carga no meu radier, se ele, enfim, a altura dele, qual que é a armadura que eu vou utilizar e toda essa especificação. E a aula de hoje foi essa. Basicamente, a explicação dos métodos dos tipos de sapata, né, dos tipos de fundação, e aplicando isso na tecnologia da construção. Estão vivos ainda? Sim, sim. Ô, Felipe, um método que eu já vi bastante é você usar a broca e a sapata em cima. Até, geralmente a broca aguenta, eu acho que 8 toneladas, né? Cada broca. E uma sapata em cima para fazer a distribuição em 2 ou mais brocas. É normal usar esse tipo também? Essas Não. brocas que você está chamando aqui, a gente chama de estaca? Sim, sim. Sim, então, esses blocos de coroamento, eles são justamente para reunir várias estacas. Por quê? Imagina que você tem um peso pontual muito grande. Se você colocasse numa sapata rasa, numa sapata de fundação direta, você não teria a dissipação desse peso no solo, você teria um fundamento dessa estrutura. Para que isso não aconteça, a gente faz o bloco de coroamento e faz uma estrutura indireta, uma fundação indireta. Essa fundação indireta, ela é composta por esse bloco de coroamento, e essas brocas, que são as nossas estacas, elas são unificadas de uma forma proporcional a esse bloco, de modo que elas sejam conectadas a eles pela armadura e que elas sejam ligadas ao solo, para transferir aquela carga do bloco de coroamento, tanto pelo fuste, que são as paredes laterais, quanto pela base da estaca. Felipe, É bem utilizado, né? Esse método. Sim, geralmente em grandes estruturas. Legal. Felipe, eu queria fazer uma pergunta. Quem fala? É a Tami, Oi, Tami, quanto tempo? viva, bem plena. Tava com saudade já. Ai, que pena. Eu não tava, não. Não fala assim, poxa, você foi super bem na minha prova. Foi, que bom. É porque eu corri atrás do prejuízo, vendo as aulas. Eu queria fazer duas perguntas. A primeira é em relação ao terreno que a gente escolhe, aliás, para fazer a fundação. Todos os terrenos a gente vai encontrar água? Assim, você vai encontrar água em uma determinada altura, né? Se você vai fazer uma edificação de pequeno porte, não necessariamente você vai encontrar água, porque você pode ter uma fundação rasa. Então, se você tem uma fundação rasa, você pode não ter o nível do lençol freático ali próximo. Agora, se você vai fazer uma estrutura, uma infraestrutura, perdão, que é uma fundação indireta, que seriam fundações por estacas, você vai necessariamente encontrar o nível de água em algum momento. Entendi. Agora a segunda pergunta é: qual que é o seu canal no YouTube que eu consigo ver a sua beleza? Deixa eu ver aqui agora já para você. Peraí. O navegador aqui está um pouquinho lento.
Dá para ver aí? Dá sim, consegui identificar. Felipe Dariel. E aí eu vou postando as aulas aqui, mas eu também estou postando direto no AVA. É porque no AVA eu tô com dificuldade para estar olhando, porque parece que sai aquele link lá, eu jogo, aí não vai, tem que ser convidado na sala, não dá para acessar. Tá, mas aí, de qualquer forma, você consegue fazer inscrição no meu canal, aí toda vez que eu subo um vídeo, você vai ter acesso. Mas assiste minha Tá aula bom. online, eu acho que é legal essa interação. Beleza, professor. Fazia eu tempo vou que você não ficar vinha sem aqui na tempo. minha aula, fiquei com saudade. É porque eu pensei em trancar, né? Aí o marketing e o financeiro de vocês da Anhanguera, eles são bem assim, né? Já joga a nossa moral lá embaixo. Aí não tem como se desvincular de vocês, né? Aí eu falei, então já que a gente já tá aqui, vamos continuar. Puta, meu Deus do céu. Mas, ó, eu sei que a situação tá difícil para todo mundo, muita gente pensou em trancar. Mas depois que passar essa pandemia, a situação financeira, tudo faz acordo, tudo se resolve, e vocês não perdem tempo também, porque imagina, atrasar a formação de todo mundo. Entendi. Mas de qualquer forma, eu tô feliz que eu consegui organizar minhas coisas e tá participando agora, do meio pro fim, né? Beleza. Conseguiu fazer a prova, deu tudo certo, pelo menos. Deu, graças a Deus. Agora, se tiver a presencial, ferrou, né? Olha, eu acho que o comércio ele volta dia 30 agora, né? Acho que amanhã volta o comércio. Mas eu acho bem Entendi. difícil voltar às escolas. Cadê o pessoal das câmeras que eu não tô vendo o rosto de ninguém? Eu tô falando sozinho aqui. Eu acho que as escolas é mais difícil de voltar porque são locais de aglomeração, né? Então, salas de aula são locais que as pessoas se aglomeram. Então, eu acho difícil voltar agora. Entendi. Mas, de qualquer forma, eu tô conseguindo acompanhar, professor. Beleza. Obrigada. Nada. Ainda mais, acho que já teve caso em aluno da Anhanguera, né? Pelo menos na sala da minha mulher de nutrição já teve uma menina que tá com Covid. Caso confirmado, né? Então, Bicho. bem difícil. Já pensou eu voltar e a gente ficar na mesma sala, aí eu dou uma tossidinha e sai todo mundo correndo. É bem isso. Eu pego o metrô, vejo um monte de gente que eu nunca vi na minha vida, chego lá, dou uma tossida, mato todo mundo, né? Opa, boa noite, professor. É o Gilmar, tudo bem? Boa noite, Omar, tudo bom? Professor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor. Basicamente, no Brasil, as estacas, elas chegam à sua mega, né, pelo atrito lateral. Existe um nome técnico para isso, e quando ela chega, por exemplo, quando ela acha um solo, tipo um solo rochoso, que a estaca fica fixada no chão, que o Gilmar, estaca, ela chega... peraí. Eu vou desativar o microfone de todo mundo, aí você ativa o seu novamente fala, porque tem algum microfone interferindo, peraí. Pronto, Gilmar, pode fazer a pergunta. Gilmar? Voltou agora. Então, no Brasil, assim, quando o pessoal fala que a mega aqui no Brasil, geralmente é para tudo lateral, certo? A estaca chegando, vou batendo lá com a estaca, com o vibrador, e chega na atrito lateral. Existe um nome técnico para isso, para esse atrito lateral, quando chega na mega da estaca, ela não desce mais? E outra pergunta, quando a estaca chega num solo, tipo uma rocha, algum solo que a estaca é na parte do fundo, não, a mega chega quando chega num outro solo, né? Tipo uma rocha, uma araucária, algum outro tipo de solo. Como que chama isso tecnicamente? Desculpa, eu não entendi a segunda pergunta, Gilmar. Por exemplo, assim, eu estou batendo a primeira pergunta é a seguinte: o atrito lateral para de bater estaca, certo? Tá. Certo. Aí uma outra história. Quando a estaca da mega, quando ela chega, por exemplo, num solo rochoso, que ela chega lá, sabe, 10 metros de profundidade, eu bati, e ele chegou numa rocha. Existe outro nome técnico para isso? Quando muda de solo ou quando a estaca para de descer? Quando ela para de descer. Quando ela para de descer, e quando ela chega numa rocha, por exemplo. Tá, existe sim, se eu não me engano, existe sim. Mas isso você vê em mecânica dos solos. Mecânica dos solos. E quando a gente está falando de atrito na superfície lateral, a gente está falando do atrito na região do fuste. Região do fuste. Isso, o fuste é essa área lateral da nossa
da nossa estaca. Então, isso teria então, quanto a da Mega pelo atrito lateral chama fusto, então, tecnicamente. Isso. Quando a gente está falando dessa área lateral, quando a gente fala de toda essa área da estaca lateral, a gente está falando de uma área de um fuste, né? Mas esse atrito, tanto a gente pode chamar de atrito lateral, ou quando a gente pode falar do atrito da região do fuste, que é o atrito lateral da estaca. Tá, não, beleza. Então, quando da Mega, sobre esse outro nome técnico da Mega, quando chega num outro solo, aí você vê isso aí mecânica dos solos, esse estudo. Isso, porque quando você está fazendo ensaio do SPT, todos esses procedimentos do SPT, você vê em mecânica dos solos. Não, tá ótimo, então. Obrigado, professor. Nada. E aí, galerinha, tranquilidade? Não. Felipe, uma dúvida. Quando a gente vai pensar em uma fundação por estaca, ou enfim, como que a gente faz o dimensionamento ou sabe os locais corretos para fazer os furos? Isso tudo que você vai estudar é em fundações. Ah, tá bom. Tá. Vocês já tiveram fundações? Ainda não. Tá, uma hora vocês vão ter fundações. Online, Aí, gente. dimensionar. Para ficar melhor para todo mundo. Mas, ó, assim, ó, sendo honesto, mesmo o engenheiro civil tendo grade em fundações, tendo material técnico em fundações, é muito incomum que o engenheiro que é responsável pelo projeto seja apenas engenheiro civil. O engenheiro civil ele tem uma noção de pré-dimensionamento, tem uma noção de execução de todo esse contexto, mas ele faz uma especialização focada em geotecnia e em infraestrutura para fazer esse tipo de projeto. Aí seria tipo um curso à parte ou é uma pós-graduação mesmo? Uma pós-graduação mesmo. Você pode fazer cursos à parte, mas é geralmente uma pós-graduação. Isso não significa que você vai ter, que você não é habilitada. Você é habilitada como engenheira, mas não necessariamente significa que você é capacitada, porque a graduação em si, ela te fornece várias cadeiras. Por exemplo, a topografia, a geotecnia, o projeto, mas você não é especialista em nenhum deles. Então, se você vai fazer alguma coisa desse porte, ou você tem experiência na área, você é um engenheiro que trabalha com isso há muito tempo, ou um escritório, enfim, prestador de serviço, ou você tem que fazer uma especialização na área para conseguir realmente executar projetos daquele nível. Tá. Uma dúvida, esses engenheiros que geralmente fazem o acompanhamento de obras, ele já tem um projeto pronto e ele acompanha a obra ou não? Sim. Ele que faz esse dimensionamento? Não, na obra jamais. Ele tem que vir com um projeto executivo em mãos. É assim, lembra das etapas do projeto, que a gente fazia o estudo preliminar, o projeto legal da prefeitura e depois o projeto executivo? Uhum. No projeto executivo, no projeto de estruturas, tem o projeto de infraestrutura, que é o projeto das fundações. Esse projeto ele já vem dimensionado, já vem, inclusive, com o número de ferro, de barras, quando é armado, com todo o detalhamento, com precisão, tudo em desenho específico para que a execução seja exatamente como no desenho executivo. Tá, Desenho beleza. Então, execução. Então ele só executa o que está no projeto, né? E faz o acompanhamento. Isso. Ah, tá. Se em algum momento ele vê que tem alguma inconformidade ou alguma interferência que vai ter que readaptar, ele imediatamente contata o engenheiro responsável pelo projeto para eles acharem uma solução. Tá, beleza. Obrigada, viu? Nada. Felipe, uma outra dúvida. Uma vez a obra já em pé, eu consigo substituir parte da fundação ancorando parte da construção ou não? Você até consegue. Não vou falar que é impossível. É possível.
mas o que você vai gastar fazendo isso é melhor você fazer outra construção. Legal. Eu fui na casa de um amigo meu um tempo atrás aqui no Vila Sônia, e a casa que ele mora foi construída, na verdade, o local onde era um brejo. E na época, pelo jeito, não fizeram a drenagem legal nem nada. A casa inteira cheia de rachadura. Já fizeram análises, falaram, mais fácil você derrubar, fazer drenagem, fazer fundação e fazer de novo. Uhum. É O loucura, problema né? de fundação é péssimo. Uma vez que sua fundação foi mal executada, toda a sua edificação vai ser comprometida e vai ter patologia o restante da vida dela útil. Um local que era um brejo, não fizeram uma análise se foi drenado corretamente ou não. Mas tem tanta coisa que a gente não sabe que acontece que, olha, é brincadeira. Falando em brejo, autoconstrução, tem uma né? história com meu tio também. Falou que a casa dele também foi feito um brejo, não fez análise nenhuma, eles simplesmente jogaram concreto seco lá. E hoje até a casa caiu, enfim, mas jogaram concreto seco sem nada. Meu Deus. É muito complicado. A questão de fundação, assim, se você fizer uma fundação ruim, é como se você tirasse os dois pés de um ser humano, ele não fica em pé. Você vai ter que pôr uma prótese, só que diferente de um ser humano que pode sentar para pôr uma prótese, você não pode tirar uma edificação do lugar para substituir uma fundação. Então, fica inviável. E vai cair, de algum jeito vai cair. Ô, professor, Oi, Cícero. me tira uma dúvida. Eu estando com o não do cliente documentado, ele me isenta de danos futuros, ocasionar uma queda da edificação, eu tiro a minha responsabilidade? Não te isenta. E por que eu tenho que documentar ele não querendo fazer a sondagem? Vejamos, para uma edificação entrar em colapso, tem que acontecer uma série de erros, não necessariamente só a fundação. A fundação seria o início delas. Então, se em algum momento não der mais para continuar naquele projeto por inviabilidade, você vai falar, olha, você não quis fazer a sondagem, a gente vai ter que recomeçar de algum momento porque você não quis fazer a sondagem. Agora, se você deixou chegar ao ponto que a edificação caiu, já é um problema seu. Tranquilo, professor. Obrigado. Felipe, mais uma dúvida. A fundação geralmente é baseado no cálculo de peso de carga que eu vou ter sobre ela, né? Uma vez, eu inventei de querer fazer uma piscina em cima da minha casa e não estava calculado para isso. Eu consigo fazer um reforço adicional, uma estrutura, alguma coisa do gênero para suportar isso, ou geralmente não? Uma vez que você não dimensionou no projeto inicial, esquece. Você quer mexer na fundação? Não, eu fiz uma casa, um sobrar, 3 andares. Mas eu fiz o cálculo baseado nos 3 andares, móveis, normal. De repente, do nada, eu me invento de colocar uma piscina lá em cima da casa inteira, mas o peso dela, geralmente uma fundação não iria suportar aquele peso todo. Eu consigo fazer um reforço nessa fundação para fazer com que suporte essa carga adicional ou não? Uma vez que eu não planejei no projeto executivo, esquece. Assim, ó, você pode fazer, o que eu vejo que você pode fazer é uma estrutura paralela da edificação. Então, de repente, você pode fazer uma estrutura que não se conecte à estrutura da edificação para que você faça uma outra fundação que comporte essa estrutura. Você pode fazer isso. Legal, faria algo em paralelo para tentar distribuir essa carga adicional nessa estrutura paralela. Isso. Agora, se você vai sobrecarregar a estrutura existente, você tem que fazer uma análise se essa estrutura vai suportar. Primeiro a estrutura, né? Antes da fundação, primeiro a estrutura. Se a estrutura suportar, se a carga que você vai distribuir para a fundação, ela vai ser viável. Assim, a norma de fundações fala, ela é bem clara nisso, se eu não me engano, ela não permite você fazer um tipo de reforma numa infraestrutura, numa fundação, né? Até porque isso não seria adequado. Eu já vi profissionais da área da geotecnia e do cálculo fazendo uma espécie de amarração de algumas fundações.
Mas, se eu não me engano, isso pela norma não pode acontecer. Ah, legal. Até porque você teria que quebrar piso também, teria que fazer uma série de procedimentos. Eu vejo com mais viabilidade fazer uma estrutura paralela. Ah, legal. Show de bola. Belezura? Belezura. Repararam alguma coisa de diferente no professor? Passei perfume para vir dar aula para vocês? Cortou o cabelo? Nada, meu cabelo ainda tá grande. Tá Aqui, 5 quilos mais magros, gente. 5 quilos mais Aceita! magro. Olha! Tô aqui na dieta firme e forte na quarentena para chegar mais bonito para vocês, ó. Conta o Arrasou. segredo aí, porque olha, eu só tô engordando 5 quilos só. Eu tava engordando pra caramba. Eu falei, o quê? Vou entrar na dieta da proteína agora. Espera a promessa Carboidrato da zero. Zero carboidrato. Pronto. Secando. Mas Eu você tá tô- fazendo algum exercício ou não? Só do quarto pro banheiro, do banheiro pra cozinha, da cozinha pra cá. E quando eu vou na farmácia ou no mercado pra minha avó. Tá fazendo que nem a Pugliese, a social dentro de casa, né, professor? Eu não sei quem é, mas eu tô fazendo a social dentro de casa. É basicamente isso. Pessoal, então, acho que a nossa aula de hoje, ela finalizou. Queria agradecer a participação de vocês. A aula foi bastante produtiva. E até semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo bate-canal. Vou subir a aula de vocês assim que possível no portal de vocês. As notas já estão publicadas também. O que mais? Deixa eu pensar aqui. Notas publicadas, vou subir no portal. Acho Algum que falei tudo. trabalho para o segundo bimestre? Trabalho só semana que vem, vou passar alguma coisa aqui. Eu não preparei lista ainda, então Ok. só semana que vem. E é isso. Assim, ó, depois que eu finalizar a gravação, quem quiser continuar aqui, seria legal para eu falar de algumas questões de livro com vocês. Uns livros que eu recomendo. Vou encerrar a gravação, tá? Beleza. Combinado. Só um minutinho.